Hoje a Record veio até a presidência da Câmara dos Deputados para entrevistar o novo presidente, Hugo Motta, do Republicanos. Ele está em seu quarto mandato como deputado e é o presidente mais novo da história da Câmara, com apenas 35 anos. Presidente, muito obrigada por receber a Record. Eu já começo te perguntando no que a sua gestão deve ser diferente da do seu antecessor, considerando que vocês têm perfis completamente diferentes. Arthur Lira teve uma gestão marcada ali por pular algumas etapas previstas no regimento interno, ele tem um perfil mais impetuoso. Eu gostaria que o senhor começasse contando para a gente como que o senhor quer que a sua gestão seja marcada. Olha, primeiro agradecer a oportunidade de conversar com todo o público da Record, os nossos telespectadores, lhe parabenizar também, Tainá, pela brilhante cobertura que você faz aqui do dia a dia do Congresso Nacional. Dizer que o presidente Arthur deixou um legado muito positivo para casa. O presidente conseguiu fortalecer o parlamento, a Câmara dos Deputados cresceu muito ao longo desses 4 anos em que ele presidiu a casa e ele foi um dos principais articuladores e apoiadores para que pudéssemos aí construir esse consenso na casa em torno do nosso nome. Cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua maneira de agir. O presidente Arthur tem o estilo dele, eu vou ter o meu estilo. E o que eu vou procurar fazer enquanto presidente da casa é otimizar em tudo que eu puder para trazer mais eficiência, poder dividir um pouco mais o protagonismo da casa entre os parlamentares, tentar organizar a pauta de uma forma que os deputados e deputadas tenham condição de debater melhor os assuntos que estão sendo votados, poder, de certa forma, também fortalecer as comissões permanentes, porque quando o debate acontece nas comissões, você acaba prestigiando os parlamentares que fazem parte dessas comissões, os presidentes das comissões que vão ter ali a responsabilidade de, assim como tem o presidente da casa, de distribuir relatoria, pautar o assunto na comissão e, com isso, fazer com que a casa como um todo possa ter protagonismo, possa ter vez, possa ter voz. Perfeito. Eu gostaria de retomar um pouco o seu discurso de posse. O senhor chegou a citar Ulisses Guimarães, fez uma homenagem e ali foi uma menção contra ditaduras no geral, e aí eu puxo um pouco, não só em relação ao movimento do 8 de janeiro e uma sinalização à esquerda, mas também em relação àquela ditadura do judiciário, como a direita gosta de chamar? Olha, todo e qualquer tipo de ditadura é ruim. Nós deixamos isso claro, porque a nossa Constituição ela é muito precisa no que diz respeito ao que cada poder tem sob sua atribuição, que cada poder tem sob a sua responsabilidade. O Brasil é um país muito feliz, nós temos uma Constituição muito ampla, muito completa, que foi muito trabalhada, liderada pelo ex-presidente da casa, o deputado Ulisses Guimarães, que deixou um legado muito positivo do Estado Democrático de Direito, do respeito ao contraditório, cada poder podendo agir de maneira independente e harmônica entre si, e percebemos que quando há, por parte dos poderes, qualquer tensionamento, qualquer interferência, isso é muito ruim para o país. E o parlamento precisa sempre estar se reafirmando nesse sentido, porque à medida em que nós vivemos situações que a nossa Constituição não é seguida, que a nossa Constituição não é respeitada, a democracia como um todo sai perdendo. E o fato ali de se levantar, assim como fez Ulisses, com a nossa Constituição nas mãos, é para dizer não só que o Parlamento brasileiro, que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados está de pé, como também pronta para evitar e reagir, se preciso for, a qualquer tipo de ditadura, de interferência dentro dessa estruturação de poder do nosso país. Então, confirma, foi uma sinalização para todos os lados, qualquer uma das ditaduras, seja ela qualquer. Não, na verdade, a Constituição, como eu disse, ela é muito precisa. Nós apenas reafirmamos o que diz a nossa Constituição. Quem se dói ou quem não enxerga o que nossa Constituição fala é que deve se preocupar. Quem segue o que a Constituição diz está totalmente dentro daquilo que a gente acredita ser o correto a fazer. O fato de chegar à presidência da Câmara dos Deputados no momento emblemático que o país está vivendo é fundamental para
principalmente quem não conhece a nossa atuação política, o nosso comportamento, entender como é que nós vamos nos portar pelos próximos 2 anos. A sinalização foi para dizer que a nossa Constituição será a nossa bússola, será o nosso guia à frente aqui dos trabalhos legislativos. Presidente, tem uma questão chave que vai precisar ser resolvida e logo, que são as emendas parlamentares. Elas aumentaram muito durante a gestão de Arthur Lira, foram alvo e são alvo, né, do Supremo Tribunal Federal, também da Polícia Federal de algumas investigações com indícios de desvios de recursos por parte do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte exige transparência. Como que o senhor pretende tratar as emendas parlamentares? Primeiro, deixar aqui já bem explicado que nós não estamos defendendo quem não indica os recursos com responsabilidade, quem indica os recursos para ter outras vantagens. A Câmara, ela não está para proteger quem faz errado. Agora, nós também não podemos aceitar, primeiro, que se tire uma prerrogativa que é do Congresso, participar das indicações ao Orçamento Geral da União. Segundo, nós não aceitamos também que a Casa como um todo seja acusada de algo que não faz. Se isso vier a acontecer, é a exceção da exceção. É a quantidade mínima de parlamentares que pode estar agindo dessa forma, e nós queremos que o próprio Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, investigue e puna quem tiver cometido algum tipo de delito. O que eu entendo é que essa conciliação ela é possível. Não há também da nossa parte o interesse, Tainá, em não ser transparente, em não dar rastreabilidade às emendas, os recursos. Eu mesmo fico feliz de poder dizer para onde eu estou colocando os meus recursos, para que as minhas bases, o interior da Paraíba, por exemplo, onde eu sou votado, de onde eu vim, tenham noção de que eu estou aqui em Brasília trabalhando para melhorar a vida das pessoas que ajudaram a me eleger, que votaram em mim, que confiaram em mim. Então não há problema no Congresso, e aqui principalmente falando da Câmara dos Deputados que eu represento, em dar essa transparência. Nós temos tranquilidade e eu penso que é até bom. Quanto mais recursos eu puder levar para o meu estado, para os meus municípios, para melhorar a vida das pessoas que mais precisam, eu vou trabalhar nesse sentido, porque foi dessa forma que eu sempre fiz ao longo desses 4 mandatos que eu estou aqui como deputado federal. Agora, já puxando um pouco para a relação com o Executivo, o senhor defende que as emendas sejam impositivas. Por quê? Olha, a impositividade trouxe para o parlamento a independência que a nossa Constituição trazia. Antes, nós tínhamos um sistema de cooptação, quando o orçamento não era impositivo, do legislativo feita essa cooptação pelo executivo, e era uma relação muito ruim, onde muitas vezes você estava aqui eleito, você tinha o direito de participar das indicações ao orçamento, mas porque você não era da base aliada do governo, não tinha votado um projeto conforme o governo havia enviado para casa, você não recebia, você não tinha, melhor dizendo, o pagamento das suas emendas. Você não tinha o direito de acessar o orçamento, era apenas uma peça fictícia. E a impositividade veio justamente para dizer que, independente da posição do parlamentar de ser governo ou ser oposição, as emendas individuais, depois as emendas de bancada, são obrigatoriamente pagas pelo Poder Executivo. Isso é muito bom. O Brasil ganhou muito com isso, se melhorou a qualidade da saúde, esses recursos levaram a melhor infraestrutura para municípios pequenos que estão no interior do país, que muitas vezes você aqui de Brasília, por mais que você seja um super técnico de um ministério, é impossível você conhecer a realidade de um Brasil continental como é o nosso, que a realidade do Norte é completamente diferente da realidade do Centro-Oeste, que já é completamente diferente da região Sudeste, da região Sul. Então, a possibilidade do deputado acessar o Orçamento Geral da União é porque os deputados estão nas bases todas as semanas, em contato com os gestores municipais, os prefeitos e prefeitas, vereadores, presidentes de associação de bairro. Essas pessoas demandam a nós e nós, com esse acesso que temos ao orçamento, conseguimos mandar para lá o recurso para ajudar a população que mais precisa. Então, o senhor defende que essa impositividade seja ampliada? Essa impositividade ela foi boa. Essa impositividade ela foi justa, ela trouxe para o parlamento independência, como diz a nossa Constituição, e é uma situação que está plenamente resolvida. Então, a impositividade das emendas individuais e das emendas de bancada, ela já aconteceu, já tivemos a lei aprovada. Então, não está mais em discussão a questão da impositividade.
Ainda falando sobre a relação com o Supremo Tribunal Federal, o senhor pretende atuar para aliviar a tensão com o Judiciário, levando em consideração a tensão recente que nós acompanhamos entre poderes? Com certeza, nós temos um bom relacionamento, temos demonstrado isso no discurso de pacificação nacional. O Brasil tem outros graves e grandes problemas para estar perdendo energia com os poderes batendo cabeça. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal cumpre um papel importante para a nossa sociedade, assim como o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nós temos que ter maturidade para poder entender que quando os poderes estão rivalizando, estão disputando algum assunto, todo o país sai perdendo. Quando há essa intervenção de um poder no outro, é muito ruim para o país e nós acabamos deixando de cuidar daquilo que realmente importa, que a população espera de nós, que a população que mais precisa está lá, precisando, necessitando de alguma ação para poder ter a sua vida melhorada, para poder você levar algum tipo de benefício, seja geração de emprego e renda, seja uma medida de infraestrutura, seja uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor segurança pública. Quando nós desviamos o foco, deixamos de cuidar do que realmente importa para estar discutindo situações que, na minha avaliação, deveriam ali serem tratadas de forma mais periférica e não de forma central. É por isso que nós vamos, sim, buscar dialogar com o Supremo Tribunal Federal, buscar conversar com o ministro Barroso, buscar conversar com o próprio ministro Flávio Dino e tantos outros ministros que estão ali no Supremo Tribunal Federal para dizer que não há, da nossa parte, interesse no aumento de um tensionamento. Por quê? Porque todo mundo sai perdendo quando isso acontece. Então, eu penso que o diálogo, que a temperança, que a pacificação, ela possa existir, porque ela será boa para o país. Da mesma forma, a relação com o Executivo, tendo o compromisso de aqui ter uma agenda de sintonia, de sincronia, que priorize aquilo que é importante e fundamental para o Brasil. Há previsão de uma reunião com o ministro Flávio Dino já nos próximos dias? Eu soube pela imprensa hoje que ele quer fazer essa reunião com os presidentes dos poderes. Na minha avaliação, ainda não. Na minha avaliação, mas na hora que chamar eu irei, com o maior prazer. Na minha avaliação, isso é muito bom. É o sinal que o ministro quer resolver essa situação e eu espero que nesse mês de fevereiro consigamos avançar de forma a virar essa página, essa questão do orçamento ficar plenamente resolvida e termos aí a pauta 100% focada nos assuntos que são de interesse do nosso povo. O senhor pretende dar espaço na agenda da Câmara para aquelas pautas que impactam no Judiciário? Olha, a pauta ela é prerrogativa do presidente, mas construída sempre em acordo com o Colégio de Líderes. O Colégio começou a trabalhar já desde o dia de ontem, a tendência é que tenhamos reunião já também amanhã, e aí semanalmente teremos a nossa pauta sendo divulgada com antecedência, com os relatórios sendo construídos e divulgados de maneira pública, com no mínimo aí uma semana, para que todos os parlamentares, as lideranças partidárias, a imprensa, a sociedade acompanhem o dia a dia da casa com mais tranquilidade, sem se pautar nada de última hora. Então, penso que isso vai ajudar bastante e todos esses temas deverão ser levados ao Colégio de Líderes e lá estabeleceremos o que será priorizado na pauta do dia a dia da casa. Presidente, há uma expectativa por parte do Executivo que, com a Câmara sob sua gestão, que haja um alinhamento, especialmente na pauta econômica. O senhor acredita que isso vai ser possível, levando em consideração alguns projetos que o Executivo pretende mandar, como, por exemplo, a questão do FGTS, do consignado, também a mudança no imposto de renda, né, isenção para quem ganha até R$5 mil? Gostaria que o senhor trouxesse na sua resposta e considerasse esses projetos também. Não, com certeza. Eu disse ao presidente Lula, nas vezes que estive com ele, que nós temos total disposição de dialogar, de ter uma agenda conjunta. Aquilo que foi importante para o país terá de nós total apoio, prioridade aqui na pauta para que ande com celeridade e, de certa forma, demonstrando todo o interesse do Legislativo colaborar com o engrandecimento do país. Assim penso que também agirá o senador Davi Alcolumbre, com quem temos uma ótima relação. Vamos estar sempre sintonizados, combinando o dia a dia das casas, porque quem ganha com isso é o poder legislativo. Essas matérias
principalmente de cunho econômico, elas deverão ser apresentadas, penso eu, numa agenda, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até para que se crie um cronograma aí de análise pontualmente sobre cada um, as relatorias possam ser distribuídas e, a partir daí, a Casa comece a se debruçar sobre esses assuntos. Mas, da nossa parte, aquilo que for interesse do país terá o nosso apoio, terá a nossa dedicação, porque fazendo isso nós estamos colaborando com o país. Já tem previsão dessa reunião com o Haddad para que ele possa encaminhar essas pautas e já começar a discutir? Nós temos uma relação muito boa com o ministro da Fazenda, né? Já não é de hoje, desde o início do governo, enquanto líder nós estivemos sempre dialogando com os projetos que nós ajudamos a aprovar nessa primeira metade do governo do presidente Lula. Então, creio que nos próximos dias eu devo estar com o ministro da Fazenda, penso que ainda essa semana, talvez, para que tenhamos a possibilidade de alinhar a pauta que o ministro irá priorizar para o ano 2025. Agora, para discutir a isenção, o senhor defende que seja discutida uma forma de compensação? Não, com certeza. A especulação acerca da não prioridade por parte do governo com relação à responsabilidade fiscal, a política de gastos, ela tem trazido muita turbulência desde o final do ano. Nós acompanhamos o Brasil encerrando o ano com o dólar chegando à sua alta máxima, a nossa taxa de juros aumentando, obrigando o novo presidente do Banco Central já a estrear a sua gestão à frente do Banco Central, aumentando a taxa de juros. Então, essa política ela precisa ser reavaliada, na minha avaliação, por parte do governo. Ela precisa ser reajustada para que, a partir daí, nós tenhamos uma preocupação direta com os gastos públicos. O Congresso se preocupa porque tudo aquilo que o governo enviou nesses últimos 2 anos, desde a PEC da transição, que ainda foi no governo anterior, passando pelo novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, o pacote de corte de gastos, taxação das offshores, a mudança no voto de qualidade do CAF, tudo isso o Congresso aprovou. A Câmara e o Senado tiveram praticamente 100% de aprovação na agenda do governo. Então, demonstra que nós queremos colaborar. Só que há, nesse momento, um certo esgotamento, digamos assim, de medidas que venham a aumentar carga tributária para o setor produtivo, para o nosso país, para as pessoas, para a população, que já paga uma alta carga de impostos. A nossa avaliação, e isso tem cada vez mais se reafirmado, é que essas medidas elas não vão ajudar a resolver a economia. Se não se rever quanto está se gastando, você pode arrecadar quanto for, que nunca vai ser suficiente. Então, dessa forma, nós vamos sempre defender esse pilar da responsabilidade fiscal, porque entendemos que é isso que fortalece a nossa moeda, que segura a inflação, reduz taxa de juros, controla o valor do dólar e, ao final, todo mundo sai ganhando, principalmente as pessoas que mais precisam. Ontem aconteceu a primeira reunião de líderes na sua gestão e o senhor tem um desafio muito grande, que é acomodar as demandas de polos totalmente contrários, principalmente depois de ter conquistado o apoio de 18 partidos para a sua eleição. Uma pauta polêmica é a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. O senhor pretende pautar essa proposta? É uma pauta que divide a casa, Tainá. Nós conversamos no período da eleição com membros da esquerda e da direita e esse tema é um tema muito complexo porque os partidos de direita querem que o tema seja pautado, os partidos de esquerda não querem. Nós temos a tranquilidade de, quando essas matérias elas são trazidas até a presidência, de conduzir o vinho do colégio de líderes. Nós temos que ter sempre a capacidade de dividir o ônus dessas decisões, até porque é isso que acontece corriqueiramente aqui no funcionamento da casa. Então, a pauta específica da anistia, nós vamos tratar com muita cautela para que ela não venha a ser mais um fator para causar tensionamentos entre os poderes, entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Então, o senhor não banca que ela será pautada ainda este ano? Nós vamos dialogar e vamos sentir o ambiente político para ver se dá para ser pautado ou não. Não tem nenhuma decisão tomada nesse sentido ainda. Tá, uma outra proposta que eu gostaria de saber se há chances de ela avançar ainda este ano é a que trata da regulamentação das plataformas digitais. É o momento de se discutir esse assunto e o senhor pretende dar espaço para esse tema na agenda da Câmara dos Deputados? Esse é outro tema que nós vamos precisar ouvir, até porque já tentou se pautar ele no primeiro biênio, digamos assim, do governo do presidente Lula e não foi possível. Por quê? Porque o projeto acabou sendo rotulado como um projeto que viria trazer algum tipo de censura, seria a lei da mordaça,
e isso inviabilizou a votação, porque se não ficar muito explicado que não há nenhum tipo de censura, é impossível que um projeto desse passe aqui na Câmara dos Deputados e acredito que também não passaria no Senado Federal. Por isso, o cuidado que devemos ter em um projeto desse porte, para que não se cometa nenhum erro de tramitação, nem se venha a defender uma proposta que venha a não ser boa para o país, que venha a limitar ali a emissão de opiniões por quem quer que seja. Os Estados Unidos está aí vivendo uma revolução nessa área das plataformas com a chegada do presidente Trump. Por quê? Porque ele tem defendido de maneira muito clara nenhum tipo de regulação das mídias sociais, das plataformas. Então, é uma tendência que nós estamos vendo que esse assunto está sendo bem debatido e muito polemizado mundo afora. Então, o Brasil precisa ter cuidado, precisa ter muita cautela, a Câmara dos Deputados, o próprio Senado Federal, para que essa discussão ela não venha a ser feita de forma errada. E a pauta da segurança pública, presidente, o senhor pretende dar espaço para esse tema, para a discussão desse assunto durante a sua gestão? E quais propostas o senhor gostaria de ver avançando dentro da segurança pública? Essa será uma prioridade. A segurança é talvez a maior demanda hoje da sociedade brasileira. O Brasil precisa avançar num sistema mais eficiente de segurança, onde passa, na minha avaliação, por uma grande cooperação entre os entes federados, desde o governo federal, passando pelos estados, chegando até os municípios. Nós vamos precisar de mais financiamento, vamos precisar de mais estratégia, mais investimento em inteligência, vamos precisar fortalecer as nossas polícias, vamos precisar endurecer as nossas leis, vamos ter que tratar o problema do sistema carcerário brasileiro, que é um sistema que praticamente está hoje falido em muitos estados da federação, para que com isso se combata de maneira firme, de maneira forte, as facções criminosas que têm avançado tanto em nosso país. Então, essa será uma agenda que nós vamos priorizar. Espero que o Poder Executivo também priorize e os governos de Estado sentem à mesa para dialogar, para debater, porque são os governadores que estão na ponta, que têm a responsabilidade de poder cuidar da pauta da segurança, para que estejamos todos ao final falando a mesma língua, para que o Brasil possa ser um país mais seguro, um país onde as famílias não saiam de casa todos os dias com medo de sofrer algum tipo de ato de violência. Com certeza. Presidente, já caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, ontem o senhor teve a primeira reunião com o presidente Lula, também ao lado do presidente do Senado eleito, Davi Alcolumbre. Lula aguardava a eleição dessa nova composição da mesa, da Câmara e do Senado, para dar andamento à discussão sobre a reforma ministerial. Eu gostaria de saber do senhor se essa conversa já começou ontem, se não começou, qual que é a expectativa em relação a essa conversa e também se há possibilidade do seu partido estar com Lula em 2026, porque ele tem dito que essa seria uma condicionante. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse um panorama sobre como estão essas conversas e se continuam com ele. Olha, primeiro ponto, a visita ontem foi meramente institucional, onde fomos ao presidente levar a nossa mensagem, a nossa disposição para estarmos aí dialogando, conversando acerca de uma agenda a ser montada com a Câmara e com o Senado, que possa aqui priorizar os projetos que virão por parte do Executivo. Com relação à reforma ministerial, eu penso que essa é uma pauta do Executivo. Não cabe ao presidente da Câmara dizer quando que o presidente da República tem que fazer uma reforma ministerial. O governo que tem que avaliar se está indo bem em alguma pasta, se não está indo bem, olhar de forma geral o que o governo se propôs a entregar à população, se porventura não estiver entregando, se é preciso fazer uma mudança em alguém que está chefiando essa ou aquela pasta, olhar a articulação política, se está indo bem, se está se aprovando matérias. Então, nós não vamos entrar nesse assunto, até porque entendemos que essa é uma agenda do Executivo. Com relação a 26, o Republicanos é um partido de centro-direita. É um partido que tem um presidente muito atuante, forte, grande e responsável pela nossa eleição aqui na Câmara dos Deputados, que é o presidente Marcos Pereira, que é quem conduz essa questão da posição do partido. Então, penso que ele vai dialogar ainda muito com os presidentes estaduais, com os deputados federais, com os senadores, governadores do partido, para poder, em 26, tomar a melhor decisão acerca da eleição. Mas ampliar esse espaço na esplanada, com possíveis indicações que venham por parte do senhor ou de Davi Alcolumbre, na sua avaliação, facilitam a articulação política aqui internamente? Olha, todo e qualquer partido que tem base forte no Congresso e na Câmara, se
se estrutura melhor quando se tem espaço no governo. Isso é natural, foi assim em todos os governos que passaram. Os republicanos não têm um pleito nesse sentido, não há do presidente Marcos ou até da nossa parte o interesse de estar lá. Presidente, você tem que mexer, você tem que trocar ministro A por ministro B, porque isso só tem nos republicanos. Não, nós temos um ministro no governo que foi uma construção muito mais pessoal, porque já era um aliado do presidente Lula de muito tempo, que é o ministro Silvio Costa Filho, lá no estado de Pernambuco, que tem aqui, diga-se de passagem, feito um grande trabalho à frente dos ministérios de portos e aeroportos, é um grande quadro do governo e que, de certa forma, o partido entende que a presença de Silvinho lá é importante para a nossa bancada. Os deputados se sentem representados por Silvinho. Com relação a se teremos mais espaço ou não, primeiro o governo tem que fazer essa análise se vai fazer a reforma ou não, é a decisão do presidente. E em se decidindo fazer, qual será o formato dessa reforma? Será uma reforma onde o presidente vai trocar a representação político-partidária por uma representação técnica? Vai ser uma reforma político-partidária visando a eleição de 2026 e só os partidos que vão votar no presidente estarão no governo? Ou seja, tem várias maneiras dessa reforma acontecer e isso caberá ao presidente da República decidir. Perfeito. Presidente Hugo Mota, muito obrigada por receber a Record aqui na presidência da Câmara dos Deputados. Foi um prazer. Eu agradeço a oportunidade e estaremos aqui sempre à disposição para estar falando com o povo brasileiro que precisa saber o que é que a Câmara dos Deputados tem feito em favor do nosso país. As portas da Record sempre estarão abertas. Muito obrigada. Até uma próxima. Voltamos ao estúdio.